Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 34. Nós vamos falar um pouco sobre os tesouros do nosso coração e as nossas preocupações com a vida. Eu creio que eu já devo ter pregado essa mensagem aqui há um tempo atrás, mas é algo que o Senhor martelava na minha cabeça sobre isso. Só um minutinho, irmãos. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19 até o 34, diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Até aí, queridos, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui, Senhor, de ouvidos abertos e olhos abertos, Senhor, a saber, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, Pai. Que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, Senhor, e que possamos, Senhor, com esta palavra nos alimentar e nos edificar. Fala com a vida de cada um dos meus irmãos e amigos visitantes que se encontram aqui presentes, Pai. Dá a vida a essa sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira coisa que o Senhor Jesus fala aqui na sua palavra é sobre tesouros. O que seria um tesouro? Tesouro, querido, são coisas que reputamos as mais importantes para a nossa vida. O Senhor Jesus sabia disso e por isso usou exatamente esse exemplo. Tesouros, falava-se muito em tesouros, sim, procurava-se muitos tesouros. Ainda hoje em dia, nós vemos, de vez em quando acham, sabem que em determinada embarcação afundada havia um tesouro inestimável, Há histórias, há lendas sobre tesouros. A questão é, que tipo de tesouro nós temos ajuntado para a nossa vida?
O tesouro de uma pessoa sempre acompanha a sua motivação, o seu empenho, as suas forças. Aquilo que é mais importante para você vai fazer você se motivar em direção a isso. Amém? Por isso o Senhor Jesus nos diz que onde está o tesouro do homem, ali também está o seu coração. Se o seu tesouro é a sua família, você vai se empenhar para você ter a melhor família possível. Se o seu tesouro é, enfim, o seu trabalho, você vai se empenhar para que o seu trabalho seja o mais digno, seja o mais rentável, seja aquilo pelo qual você trabalha todos os dias com vigor, com empenho, com motivação. E Jesus aqui nos mostra também duas espécies de tesouros. E aí ele começa a explanar aquilo que nós vamos falar essa noite. Os que juntamos nesta terra, e os que juntamos nesta terra, diz a palavra do Senhor, que a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam. E tem uma outra espécie de tesouro, que é aquela que é ajuntada no reino dos céus, e que as traças não corroem, e que os ladrões não roubam e nem furtam. Então nós temos duas espécies de tesouros. Isso talvez tenha confundido muito os líderes cristãos da Idade Média, que chegaram ao absurdo de vender terrenos no céu em troca de indulgências, em troca de coisas que a história nos mostra, né? Como eles estavam equivocados, como eles estavam errados. A palavra de Deus nos afirma que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas fazer a vontade do Senhor que está no céu. Ou seja, juntar tesouros nesta terra é se preocupar em ajuntar riquezas, não se importando aquilo que você tenha que fazer ou por cima de quem você precise passar. Não é errado, querido, eu gostaria desde já falar para você, não é errado você se programar financeiramente, não é errado você pensar no futuro da sua família. Só que esse tesouro que Jesus está falando aqui é uma preocupação exagerada com o acúmulo de riquezas, com o acúmulo de coisas que não vão ser levadas para o outro lado. São coisas que ficam aqui, perecem aqui, e as pessoas passam anos e anos e anos em torno dessas coisas, e trabalham e vivem em função dessas coisas, que vão se deteriorar. É isso que Jesus está nos falando. Cuidado com isso. Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ele está então falando de coisas, de bens, acúmulo talvez também de bens materiais, que certamente não são eternos, se deterioram, se enferrujam, estragam. Há quem perca a vida por causa de coisas, há quem se desgrace a sua vida por causa de dinheiro, de bens, e se enfia em um monte de dívidas, e não sabe aquilo que vai acontecer depois. Portanto, é tolice colocar o seu coração nessas coisas. Tudo isso passa. Eu sempre ouvi uma frase do avô da minha mulher, o seu Aires, né? E da minha cunhada também, que está aqui nessa noite. Ele sempre dizia para mim: caixão não tem gaveta. E é uma das verdades mesmo que existem. Naqui a gente nada leva. Para a eternidade nós não levamos nada, nós levamos somente a nossa consciência, nós levamos aquilo que nós somos, nós levamos a nossa alma. E é exatamente por isso que Jesus nos ensina a verdade, nos adverte sobre juntarmos tesouros aonde a traça e a ferrugem não podem consumir e os ladrões não podem roubar. A primeira coisa que nós apontamos aqui é que não se acumula tesouros no céu depois que você morre, querido. Todo o resultado na sua eternidade depende das suas escolhas nesta terra. Então o primeiro tesouro que nós podemos juntar no céu é a salvação da nossa alma. Para onde que você vai depois que você morrer? Você já parou para pensar nisso? Há diversas teorias, mas o Senhor Jesus diz que Ele estará nos recebendo no céu, estará recebendo todo aquele que o aceitar como Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Somente dessa forma, somente reconhecendo o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, e não somente denominar-se cristão, ou fazer parte de uma associação religiosa, mas sobretudo ter a sua vida inteira debaixo da autoridade de Cristo. Ou seja, é ter Cristo como amigo, como confidente,
como aquela pessoa que é uma pessoa espiritual. É difícil nós encararmos muitas vezes aquilo que é sobrenatural, aquilo que é invisível, como algo tangível para as nossas vidas. Mas Cristo é uma pessoa, e Ele se relaciona conosco, Ele se revela através da sua palavra. Ele deseja ter um relacionamento de amizade conosco, ou seja, ter a Cristo como amigo, confidente, Senhor e Salvador. Muitos de nós talvez desejem muito ter o Senhor Jesus como Salvador. É claro que todo mundo quer ir para o céu, é claro que todo mundo quer a salvação da sua alma. Ninguém quer ninguém quer ir para a eternidade para o lado errado, para o lado oposto. Todo mundo quer se encontrar com Jesus. Mas é muito difícil aquela pessoa que se coloca na posição de servo e tem a Jesus Cristo como seu Senhor. Porque tê-lo como seu Senhor é negar a sua própria vontade. É estar debaixo da vontade plena do Senhor Jesus para a nossa vida. E qual a vontade dele? Leia a sua palavra, pratique a sua palavra, que você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Logo, querido, a palavra de Deus e o Senhor Jesus são a medida de todas as coisas. Ter a Cristo é viver, então, o Evangelho. E o Evangelho, querido, é desapego. O Senhor Jesus nos convida, na sua passagem que Ele fala sobre isso, mas também nos convida essa noite, mais uma vez, a colocar sobre Ele todas as nossas cargas, todos os nossos fardos, todas as nossas angústias e inquietações, todas as nossas dificuldades sobre os seus ombros, sobre a sua cruz, porque Ele já levou sobre a cruz tudo aquilo que é nosso. Amém? E muitas vezes nós insistimos em colocar novamente sobre os nossos ombros toda essa sujeira, todo esse lixo, todo esse pecado, toda essa religiosidade que nos aprisiona, que nos escraviza. Mas Ele vai nos aliviar se nós colocarmos sobre Ele o nosso fardo. Amém? O fardo que você carrega não é para você carregar. Jesus Cristo já levou sobre si na cruz do Calvário. Então a primeira coisa, o primeiro tesouro no céu que nós podemos ter é a salvação da nossa alma por meio de Cristo, nosso Senhor. Outro tesouro importante para as nossas vidas espirituais é a salvação das outras pessoas que estão à nossa volta. Por isso a ordem de Cristo de pregar o Evangelho a toda criatura. É impossível que você tenha sido alcançado por Cristo e não deseje que outras pessoas sejam alcançadas igualmente por essa graça, por esse Evangelho que te salvou. Amém, querido? Será que você está me entendendo nessa noite? Amém? Ou falar, talvez. Agora tenha em mente, querido, que pregar o Evangelho não é só convidar alguém para vir à igreja. Isso é uma pequena parte. Isso é algo que não é, na verdade, pregar o Evangelho. Se a sua igreja prega o Evangelho, amém, convide alguém para ela ouvir o Evangelho junto na sua comunidade. Mas pregue o Evangelho independentemente do lugar onde você vá. Nossa, mas como fazer isso? Viva o Evangelho. 99% das pessoas, tem um ditado, foi um teólogo importante que falou isso, sobre o resultado, primeiro resultado da pregação. Tem-se que 1% das pessoas para que você pregar vão imediatamente ler a Bíblia. Só que 99% delas vão ler o cristão. Amém? Então seja você a influência que vai mudar a vida das pessoas. É claro que ela vai ser discipulada, é claro que depois ela vai se achegar ao Evangelho, mas no primeiro momento, querido, as pessoas aí fora estão mais preocupadas com a sua vida do que com o que você fala. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é que as suas palavras sejam um espelho da sua vida. Procure viver aquilo que você prega. Há pessoas te observando. Que tipo de cristão nós temos sido? Um teólogo inglês chamado C.S. Lewis disse que se você estudar história, verá que cristãos fizeram mais pelo mundo presente. Os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram aqueles que se preocuparam em pensar no mundo futuro. Os apóstolos foram exemplos disso. Os ingleses evangélicos que aboliram a escravatura, todos eles deixaram suas marcas na terra, mas não porque eles estavam pensando no seu tempo. Eles tinham a mente pensando nas coisas de Deus. E onde há Deus, onde há Jesus, não há lugar para a escravidão. Então pessoas se empenharam, cristãos se empenharam para acabar com a escravidão. Os apóstolos se empenharam para que o Evangelho fosse pregado. E o que eles receberam? Morte,
crucificação, esquartejamento, para que hoje nós estivéssemos aqui lendo esta palavra, que foi escrita com sangue, querido, de muitos e muitos irmãos nossos, no início do século, no início do primeiro século. Ou seja, todos eles poderiam ter pensado somente nas vantagens que eles poderiam alcançar, ou suas mentes estivessem ocupadas somente com aquilo, né? Com aquilo que estavam vivendo, mas se preocuparam com as coisas de Deus e movimentaram e mudaram o mundo. Amém, queridos? Então, a primeira coisa nessa noite a primeira pergunta que o Senhor faz é: onde está o seu tesouro? Porque certamente onde estará o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. E isso vai dizer onde está a sua motivação. O que te motiva a acordar todos os dias? É acumular o maior número de riquezas possível? É passar por cima de qualquer pessoa que você tenha que passar para alcançar os seus objetivos? Reflitamos então nessa noite. Outra coisa que o Senhor Jesus nos fala, continuando esse trecho, é que os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Candeias são lâmpadas. Antigamente, no tempo que escreveram a palavra de Deus, que Mateus estava escrevendo o seu evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, não havia luz elétrica. O que eles sabiam sobre lâmpada? Quase nada. Eles sabiam aquilo que tinha na época, que era a candeia, tinha os candeeiros, Até pouco tempo no Brasil, nos tempos do Império Colonial, nos tempos do Brasil mais para trás, em tempos mais remotos, tinha até uma profissão de candeeiro, que era acender os lampiões da rua, da iluminação pública. Não tínhamos luz, então candeias são lâmpadas. Jesus compara essas lâmpadas com os nossos olhos. Ele diz assim: olha, os olhos são a candeia do corpo, tudo passa pelos nossos olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Agora ele também fala, se a nossa luz, ou seja, se a nossa candeia, se os nossos olhos forem maus, quão maiores tenebrosos serão os nossos corpos, a nossa consciência, a nossa alma. Ou seja, querido, se os seus olhos forem generosos, a sua consciência também será generosa. O que ele está falando aqui? Que nós temos que viver e olhar o mundo de uma forma diferente. Se os nossos olhos forem gananciosos, a nossa mente desejará ter mais e mais e mais e mais ambição. Se os nossos olhos também, por outro lado, forem amorosos, então todas as nossas atitudes também serão dirigidas por este amor. Amém, queridos? Precisamos olhar então como Cristo olhou. Os nossos olhos, os olhos do cristão, devem ser luz. A sua consciência deve expressar o amor de Deus, a vontade de Deus. Por isso que o Senhor Jesus fala em julgamento precipitado, fala em ajuntar riquezas. Ele fala: não julgueis para não ser julgados, pois com a mesma medida que vocês julgarem, vocês vão ser julgados. Ou seja, não julguem de uma forma temerária. Procurem ter princípios divinos, princípios de Deus, de justiça, para analisar todas as coisas. Não ajuntem riquezas onde a traça corrói. Entendeu? É tudo uma cíclica. O que ele está falando sobre olhos tem a ver com aquilo que ele estava falando antes. Se você verificar na palavra de Deus, no capítulo 6, ele fala a oração do Pai Nosso, que é justamente isso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã ele vai providenciar, não se preocupe. Amém? Não junte riquezas. Não é errado você fazer o seu pé de meia, juntar, até ter bastante dinheiro. Não é problema. Isso não é problema. O problema é a motivação do seu coração. No que você tem empenhado as suas forças. É essa a questão. Converter-se ao Evangelho, querido. Então, antes de tudo, é uma mudança de visão. Mudança de cosmovisão. A maneira com que você vê o mundo é diferente depois que você aceita Jesus. E Jesus finaliza esse trecho dizendo uma frase que nós conhecemos bastante,
que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai agradar a um e aborrecer a outro, ou nós agradamos a Deus e servimos a Deus, ou nós seremos escravos das riquezas, do dinheiro, da ganância. Veja, não tem como você estar com seus pés em duas canoas. E Jesus aqui compara o dinheiro com um Deus. O dinheiro na sua vida pode ser uma bênção, mas ele também pode ser maldição, ele pode ser um Deus na sua vida. Depende de como você vê ele. O dinheiro em si é neutro. Ele não é bom e nem ruim. Depende da nossa atitude em direção a ele, em relação a ele. O dinheiro é para ser nosso servo e não ao contrário. Amém? E é isso que o Senhor Jesus está falando. Ou seja, tenha o seu dinheiro, batalhe por condições, queira estudar, melhorar de vida, mas não dependa disso para viver a vida que Deus te entregou. Seja grato, seja feliz, satisfeito com aquilo que você tem, porque foi Deus que colocou nas suas mãos. Amém, queridos? Colocar o seu coração, todas as suas forças e todo o seu empenho e devoção em acumular riquezas vai fazer com que o dinheiro seja o seu Deus. E Deus não divide sua glória com ninguém. Amém, queridos? E ele continua falando sobre as preocupações exageradas, né? Depois de tudo isso, depois de falar dos nossos tesouros, de perguntar para nós onde está o nosso tesouro, e dizer que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, são a lâmpada, são as janelas que podem trazer luz ou escuridão à nossa vida. Depois de tudo isso, ele começa a falar sobre como nós vencermos a ansiedade sobre o dia de amanhã. E essa é uma palavra que toda vez que eu leio, é uma palavra que me conforta, me consola, porque eu tenho a propensão a ser uma pessoa ansiosa. Eu sou bastante ansioso, né? Às vezes com motivos, às vezes sem motivos, e o Senhor Jesus está trabalhando na minha vida. Mas depois de tudo isso, então, ele dá uma aula sobre como vencer a ansiedade. Ele nos exorta a não sermos exageradamente preocupados com a nossa vida, no que se refere, queridos, ao dia de amanhã, ao que comer, o que beber ou o que vestir. E olha que interessante, ele dá exemplos para os seus discípulos, exemplos ali que estavam ao alcance deles, ao alcance da inteligência deles. Ele diz: observem as aves do céu, elas não plantam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, ou seja, elas não se preocupam em plantar, em colher, e todos os dias, né? Todos os dias as aves do céu têm alimento, porque o próprio Pai Celestial as alimenta. Ou seja, se nós somos a obra-prima da criação, os mais importantes, aqueles que receberam de Deus uma parte dos seus atributos, como não nos dará o Senhor aquilo que nós precisamos, se as aves do céu têm aquilo para se alimentar? Amém? Os irmãos estão me entendendo bem? Amém? E ele nos indaga: o corpo não é mais importante que a comida ou a vestimenta? Essa pergunta já traz no seu corpo a própria resposta. É óbvio que o corpo é mais importante que a comida. Então ele exemplifica sobre as aves dos céus e os lírios do campo. Os lírios do campo, coisa maravilhosa, crescendo. Ele fala para os seus discípulos: olha ali, se esses lírios do campo são tão bonitos, e não fizeram nada para serem bonitos assim, e Salomão, o rei Salomão, que foi o homem mais rico da terra, em toda a sua glória, jamais se vestiu como esses lírios. E o Senhor Jesus, e o Deus Todo-Poderoso, os veste, é a erva do campo, que hoje está aí, mas amanhã é lançada no fogo. Como não dará a vocês a vestimenta que vocês precisam? Amém, queridos? Que palavra que nos conforta, que nos consola. Amém? Então ele nos exorta a não estarmos inquietos com nada, com coisa alguma. Como poderia Deus deixar de cuidar das nossas vidas, que somos a obra-prima da criação? Os animais são importantes, a natureza é importante, mas Deus colocou no ser humano parte dos seus atributos. O ser humano foi criado para ser eterno. Falhou, Adão falhou, mas Cristo veio pagar o seu preço. E o ser humano tem uma possibilidade de estar ao lado de Cristo,
De qualquer forma, haverá a eternidade para o ser humano. O ser humano é a obra-prima da criação. Nós já falamos sobre isso aqui. É o único ser que se movimenta de forma ereta, sob duas pernas, com uma coluna. É um projeto de engenharia maravilhoso. Não existe projeto de engenharia que se mova e cuja coluna seja ereta e se mova sob duas pernas. O Senhor Jesus estava lá quando tudo foi criado. Ele nos criou, Ele é a palavra do Senhor, Ele é o verbo de Deus. Então Ele fala, não estejam inquietos, não estejam ansiosos por coisa alguma. Mais uma vez eu repito, não é errado você fazer planos para o futuro, ter as suas contas programadas, procurar gastar menos do que ganha, né? Isso é uma tentação, né? Não estarmos obedecendo esses princípios, né? Mas isso tem a ver com planejamento, inteligência, sabedoria. Mas a gente não pode pautar a nossa vida de hoje preocupado com o amanhã. Isso revela também em nós uma falta de confiança em Deus. Por isso, Jesus complementa, dizendo que primeiro nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? E todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Qualquer coisa? Não. Há muito erro de interpretação nesse contexto. Jesus não está falando que nós teremos qualquer coisa, carro do ano, conta bancária, né? Se converta a Jesus e todos os seus problemas acabaram. Nome no Serasa, no SPC e tudo mais. Não. Todas essas coisas, comida, bebida, vestimenta, ou seja, o Senhor vai cuidar de você, para que nada que seja necessário você tenha falta. E junto com isso, Ele vai te dar a capacitação para o trabalho, para você trabalhar, para você correr atrás daquilo que você deseja. O reino de Deus é a justiça de Deus, é a salvação de Deus para toda a criatura. E isso passa necessariamente pela transformação da nossa mente em Cristo Jesus. E uma vez transformados a nossa mente, a resposta que nós temos para este mundo é Jesus Cristo. Então nós pregaremos o Evangelho a toda criatura. Amém, queridos? Então, não estejamos ansiosos, ajuntemos tesouros no céu. O dia de amanhã já trará suas próprias dificuldades, seu próprio mal. Mais uma vez, recapitulando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia, ou seja, todo dia o Senhor tem dado. Hoje Ele nos deu, e amanhã Ele dará também. Senhor, eu quero um estoque de pão de cada dia. Não peça isso, não se preocupe com isso. O Senhor vai prover, o Senhor vai cuidar de você. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o momento onde tudo isso acabar e for transformado, e nós seremos glorificados num novo corpo, até lá o Senhor continuará nos abençoando. E depois disso não haverá morte, nem pranto, nem choro, nem dor. Louvado seja Deus, que maravilha passar a eternidade ao lado de Cristo. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Nessa noite o Senhor Jesus nos pergunta. O seu passado, querido, pode não ser o dos mais brilhantes, mas o dia de hoje é o que o Senhor preparou para você. É um presente, é uma dádiva, por isso que se chama presente. E há uma notícia boa, o seu futuro está intacto. Amém? Não foi vivido, não foi... pode até ter sido pensado, mas ele não chegou. Viva o dia de hoje. Vamos viver um dia de cada vez, e o Senhor Jesus sempre estará conosco, com todo aquele que se voltar para Ele e o tiver como Senhor. Amém, queridos? O Senhor deseja controlar a nossa vida. O Senhor deseja ser dono do nosso coração. E alguém só pode seguir este Evangelho, só pode viver esta palavra, se o seu coração tiver convertido ao Senhor, se o seu coração tiver sido transformado pelo Senhor Jesus. E é isso que nós pedimos essa noite, que nós nos acheguemos cada vez mais a Ele. Amém? E se você não conhece Jesus ainda, não teve essa experiência com Ele sendo o seu Senhor, o seu amigo, o seu confidente, talvez você o encare Ele como uma pessoa muito boa, alguém que fez obras maravilhosas,
Mas isso não basta, isso não é suficiente. Você precisa tê-lo como o Senhor, o seu Salvador, o seu escudo, aquele que você dá o primeiro bom dia quando você acorda. Jesus é a razão de nós estarmos aqui. Amém? E é por causa dele que nós pregamos essa palavra, nós vivemos essa palavra. Viva um dia de cada vez, o seu futuro está intacto, querido, e o seu dia de hoje é o presente que Deus te deu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ensine a aplicar essa palavra, que acalme o nosso coração ansioso, que nos abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos o louvor, a honra e a glória, Jesus, por esta palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Senhor, eu não sei o motivo pelo qual o Senhor nos leva, Senhor, a pregar sobre isso essa noite. Mas, Senhor, a começar de mim, trata, Senhor, nos nossos corações. Trata, Senhor Jesus, na nossa falta de confiança em Ti muitas vezes. Pregamos o Senhor, falamos do Senhor, mas muitas vezes nos falta aquela fé que nos faz seguir adiante, Senhor. Eu não sei como está a fé dos meus irmãos, mas o Senhor sabe. Restaura, Senhor, a fé. O Senhor pode colocar de volta, aumentar a nossa fé. Os seus discípulos perguntaram para o Senhor, falaram para o Senhor: Senhor, aumente a nossa fé. Nós fazemos essa mesma oração nessa noite. Aumente a nossa fé, Senhor, nos dê aquilo que nós estamos precisando. Nós confiamos em Ti, nós queremos declarar, Senhor, que em Ti estão todas as nossas fontes, todas as nossas expectativas, Senhor, porque é do Senhor que vem tudo aquilo que nós precisamos. Nos ensine a enxergar isso todos os dias, quando a dificuldade bater a nossa porta, quando, Senhor, a falta do trabalho, Senhor, bater a nossa porta, quando, Senhor, algum membro de nossa família ficar doente, quando nós adoecermos, nos ensine a enxergar, Senhor, que o Senhor está cuidando de nós. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos. Esteja, Senhor, abençoando cada coração aqui, cada família representada, Senhor. E se há alguém aqui que ainda não te aceitou como o seu Senhor e o seu Salvador, e ainda não teve essa experiência de tê-lo como o Senhor da sua vida, e se entregar completamente, não a uma religião nova, não a uma associação denominacional, mas aquele que estava com Deus desde o princípio, criando todas as coisas, aquele que voltará para buscar a sua igreja, com aquele que nós estaremos todos os dias, e que o Senhor está aqui todos os dias conosco. Este que nós estamos falando, o Messias, o nosso Senhor. Se alguém, Senhor, que está entre nós, talvez não tenha tido essa experiência, que hoje possa ser a noite aceitável, que o Senhor continue dando oportunidade, Senhor, para nos achegarmos mais e mais ao Teu lado, Senhor. Te pedimos isso, mas acima de tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor?